Então, bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, com a graça de Deus. Depois, no finalzinho da aula, se vocês quiserem, a gente pode tirar alguma dúvida da prova, né? A prova está disponível ainda, né? E a gente pode tirar um pouquinho de dúvida da prova se quiserem também, fiquem à vontade, tá? Você já tem acesso à minha tela agora, né? E aí, pessoal, a gente está aqui no SAS, né? Vamos só lembrar lá, no SAS On Demand. Não sei se vocês perceberam também, eu deixei aqui, ó, no Moodle, o linkzinho para acesso ao SAS Studio, tá? Então, quando vocês quiserem, é só clicar aqui, ó, já vai direto lá, né? Deixa eu só voltar aqui e pedir para abrir uma nova. Aqui, ó, fica melhor assim. Então, aí a gente entra, então, no SAS Studio, né? A gente utiliza esse aqui, ó, né? Então, não aguardo ele abrir. Enquanto ele abre aqui, a gente já vai conversando aqui, né? Deixa ele abrindo aí. Bom. Então, a nossa aula de hoje é a nossa aula 3, né? E o que a gente vai ver na aula de hoje, então? Bom, hoje nós vamos falar de como gerar um arquivo XLS ou XLSX para rodar em DBC, né? Em delineamento em blocos casualizados, ou em DQL, né? Nós vamos realizar também uma nova em DBC e vamos realizar uma nova em DQL. E a gente vai ver como que funciona quando você precisa rodar, então, uma nova em DBC e em DQL, né? Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, é bom que a gente também pode tirar alguma dúvida para quem queira fazer, quem ainda fez a prova ou vai fazer alguma revisão ainda nas questões da prova, né? Então, é disponível também, tá bom? Bom, então, para a gente gerar esse arquivo, né, XLS ou XLSX em DBC ou DQL, a gente pode usar, então, um editor de planilhas. Nesse caso aí, a gente vai usar o Excel, que é o mais simples que eu tenho aqui no computador, todo mundo tem em casa também, qualquer computador tem, né? O Excel, o OpenOffice aí do Excel, né? Então, é mais tranquilo utilizá-los, tá certo? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse experimento aí, então, né, esse exemplo, para a gente gerar, então, o primeiro arquivo, que seria em DBC. Então, esse primeiro exemplo aí, ó, ele fala o seguinte, ó, o experimento foi instalado no delineamento em blocos casualizados, então em DBC, com o objetivo de estudar a utilização de milho opaco 2 no crescimento em engorda de suínos. Então, o delineamento utilizado foi blocos ao acaso e os seguintes tratamentos. O tratamento A, que era o milho opaco 2, sem soja. O tratamento B, que era o milho opaco 2, com soja. O tratamento C, que era o milho comum, sem soja. E o tratamento D era o milho comum com soja, né? E aí, na tabela abaixo, são apresentados os índices de conversão, né? Em quilos de ração por quilo de ganho de peso, ou seja, conversão alimentar. E quer saber, ao nível de 5% de probabilidade, se há diferença entre os tratamentos. Ele não fala para a gente aqui, né, quais foram esses blocos, tá certo? Mas a gente poderia pensar em blocos aqui com relação, por exemplo, sei lá, a raças de suínos, né? Então, seria 4 raças de suínos aí, né? Ou 4 linhagens de suínos, né? Poderia ser. Poderíamos pensar também desses 4 blocos como faixas de idade diferentes, né? Indivíduos que estão, por exemplo, na recria, né? Na saída da creche ali, na recria, indivíduos que estão, por exemplo, na fase 1 da terminação, outros, o bloco 3, os que estão na fase 2 da terminação, o bloco 4 poderia ser indivíduos já adultos, com matrizes e reprodutores, a gente poderia pensar assim também, né? Fato é que ele não fala quem são esses blocos aí, mas a gente pode imaginar que seja alguma coisa relacionada às unidades experimentais, né? Por que eu sei que são as unidades experimentais? Ora, porque só faz sentido eu ter bloco nas unidades experimentais, né? A gente só usa o recurso do delineamento em blocos casualizados quando as unidades experimentais não são homogêneas, lembra disso? Né? Quando há alguma heterogeneidade
nessas unidades experimentais, eu preciso, então, dividi-las em blocos. Nesse caso, ele dividiu em 4 blocos. Então, tá aqui os 4 blocos, né? Os 4 blocos bonitinhos. E aqui estão os tratamentos nas laterais, tá certo? Então, os tratamentos nas laterais. Então, esses totais que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o apontador. Então, nesses locais que vocês estão vendo aqui, são os totais dos tratamentos. E no lado de cá, os totais dos blocos. Certinho? Bom, então, a gente precisa gerar um arquivo para poder ler esse tipo de coisa, né? Ou a gente fazer direto lá. Vamos primeiro gerar o arquivo, a gente faz uma análise, a gente gera esse arquivo, vamos fazer assim, a gente gera o arquivo, aí depois a gente faz uma análise sem gerar o arquivo, fazendo direto lá no SAS, né? E outro depois a gente fazendo a leitura desse arquivo, né? Para a gente entender como é que funciona. Bom, então, para gerar esse arquivo, é muito simples, né? Então, a aulinha de Excel básica aqui, que a gente vai fazer. Deixa eu abrir, então, o Excel aqui no meu computador, né? Vocês vão ver que para zootecnista, galera, o Excel é uma ferramenta muito importante. A gente trabalha demais com Excel. Quem não sabe mexer com Excel, é bom que aprenda, tá? Não é difícil mexer com Excel, não. E é importante aprender a mexer com Excel, porque a gente trabalha com planilhas, né? Então é importante. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Ora, eu tenho que dar nome aqui de cada uma dessas colunas de acordo com o que a gente está vendo aqui, ó. Então eu vou chamar a primeira coluna de tratamento, tá certo? Eu vou colocar tratamentos do singular mesmo, tá? Vou colocar esse aqui como bloco, né? E esse aqui como conversão alimentar, eu vou colocar CA, tá certo? Então, olha lá, o primeiro aqui, ó, tratamento A. No tratamento A, no bloco 1, eu posso colocar um assim, ó, em romanos, do jeito que tá ali, se eu quiser, tá? Ou letra, tanto faz, tá certo? Aí aqui eu vou pôr 4,06. Opa, peraí. Bloco 1, 4,07. Certinho? Aí, ó, seguindo a nossa linha, agora eu vou usar, ó, o tratamento A de novo. Poderia ser o B? Poderia, que a ordem aqui não importa, não. Aí, ó, no bloco 2, 2,8. Então, a gente vai fazendo isso, né? No tratamento A, no bloco 3, 3,06. No tratamento A, no bloco 4, 3,91. Aí a gente já passa para o B. Só que aí vai repetir todos esses blocos aqui, ó. Então, a gente já copia aqui e já cola aqui, porque eu sei que o B vai repetir tudo. Aí eu já só pego aqui os valores, ó. 3,91, 1,77, 3,12, 3,71, tá certo? Agora eu passo para o bloco C, eu faço a mesma coisa de novo, dou um cliquezinho duplo aqui, ó, no cantinho, pronto, ele já completa, 4,90, 2,31, 3,73, 4,98, e aqui agora no D, eu faço a mesma coisa, copio e colo, cantinho aqui, e aí a gente faz o último que falta, 3,79, 2,50, 2,96 e 3,58. Se alguém estiver perguntando assim, professor, é necessário colocar os totais? Não, não é necessário não. O que nos importa é somente esses valores aqui. Feito isso, pessoal, então tá tudo anotado aqui bonitinho, né? Quem não gostar dela assim, desse jeito que tá aqui, quiser colocar, né, os valores desse jeito, pode colocar, tá? Porque essa planilha aqui, na verdade, a gente só vai usar ela de base, né? Aí é preciso salvar, então você tem que ir lá no salvar como, eu gosto de apertar F12, que é um atalho, né? Você aperta F12, é um atalho, ele já vai salvar como, e aí você vai escolher o local que você vai salvar. Nesse caso, eu vou salvar lá no meu armazenamento aqui, na minha página, na pasta de análises, né? Então, das aulas aqui, tá aqui, né? E eu vou chamar aqui, eu vou colocar ele nesse exemplo 3C aqui, tá bom? E salvar, pronto.
Belezinha. 3C, porque era o que eu já estava usando, tá, pessoal? Salvo, feito isso, o que a gente faz agora? Ora, pode até minimizar aqui, não tem problema. Vamos lá no SAS, né? Eu vou... eu não vou salvar isso aqui, mas se vocês olharem, ó, já está aqui, tá vendo? 3C, mas vamos imaginar que esse 3C não tivesse aqui. Eu vou até apagar ele aqui, eu vou deletar ele aqui. Vocês já viram fazendo isso, mas não custa ver de novo, para vocês aprenderem bem. Então, aqui, ó, setinha para cima, aí escolher os arquivos, e aí eu chamei ele de 3C, lembra? Então, eu vou pedir para abrir esse aqui, ó. E aí eu dou upload. Pronto, ele já apareceu aqui para mim. Eu clico 2 vezes sobre ele, e ele já tem, então, ele já leu esse arquivo para mim, né? Então, eu peço aqui para editar, e pronto. Então, já está lido aí. Se eu pedir para rodar aqui, ó, ele vai aparecer no output já a minha tabela bonitinha, do jeitinho que eu fiz lá, com todos os blocos, do jeitinho que a gente tinha acabado de fazer, tá certo? Então, essa é uma maneira de fazer e uma maneira rápida de fazer isso aí, tá? Vamos seguir, então, nossa aulinha lá para a gente ver o que a gente vai fazer ainda. Bom, então, o próximo passo é realizar uma nova em DBC. O que a gente fez? O que eu fiz aqui? Eu fiz a nova de 2 maneiras. Uma, eu digitando os dados direto lá no nosso... digitando ela diretamente lá no SAS, todos aqueles valores, vou ensinar vocês como é que faz. E outra, fazendo daquela forma, pela planilha, né? Então, pela planilha, é muito mais rápido, a gente já viu isso. Né? Então, como é que a gente faria pela planilha? Vamos lá no SAS primeiro, vamos rodar primeiro pela planilha, depois a gente faz diretamente. Então, pela planilha, basta eu aqui no código agora, né? E fazer o quê? O que eu preciso fazer, então? Agora eu vou vir cá, ó, proc, a nova, né? Data igual ao work.import, ponto e vírgula. Não é isso? Aí eu preciso informar para ela quais são as variáveis classificatórias. Eu tenho 2. Uma é tratamento, né? Uma das variáveis classificatórias é tratamento. Vou colocar aqui em minúsculo. Tratamento. E a outra variável classificatória é blocos, né? É o tratamento em bloco. Aí, agora eu vou colocar aqui o modelo que eu quero, que é o seguinte, aqui é que muda a coisa. Antes, a gente, se fosse só tratamento, a gente ia falar assim, a gente ia colocar, ó, conversão alimentar igual a, se fosse no DIC, né? Igual a tratamento. Pronto. Tratamento. Mas agora, a gente vai colocar o bloco também. Então, para colocar o bloco, só coloca ele aqui, ó. Você não precisa fazer mais nada. Você coloca só tratamento, espaço, bloco. Ele já vai entender que você está fazendo um DBC. Aí aqui você pode pedir o run, né? Run. E o kit. Tá certo? Bom, então feito isso, agora a gente pode rodar. E ele já vai soltar para a gente a nova. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Então, olha, o que ele está me informando aqui, ó? Veja bem, vamos lá então para a gente ver cada um desses itens aqui, ó. Que ele fez o procedimento na nova, e aí o tratamento tinha 4 níveis, que era A, B, C, D, e o bloco também tinha 4 níveis, que era 1, 2, 3, 4. Ele disse para mim que tinha, né, 16 observações lidas e usou as 16 observações. E aqui ele me dá uma nova, e eu preciso que vocês entendam a diferença entre essas novas aqui. Vamos lá. Primeiro, essa nova aqui, note, ele só me dá um modelo, o erro, né, que é o resíduo, e o total. Ué, professor, cadê o bloco? É porque o que acontece? Dentro desse modelo aqui, ó, é que ele separa o que é bloco, tá certo? Então, ele vai separar o que é bloco dentro desse modelo. Então, o que acontece? Olha lá,
ele faz uma outra tabelinha embaixo com aquela separação desse modelo. Então, você olhar aqui, ó, olha o grau de liberdade aqui, ó. Ele chamou de 6. Mas, na verdade, por que ele chamou de 6? Porque o grau de liberdade de tratamento eram 4, menos 1 fica 3. O de bloco é 4, menos 1 fica 3 também. Então, ele somou esses dois aqui, ó. Tá certo? Então, ele tem essa divisão. Então, tá aqui, ó. Se você pegar também e somar esse soma de quadrados aqui, ó, de 10,35 aproximadamente, né? É a soma desses dois aqui, ó. Tá? Então, ele sai dessa maneira aqui, tá certo? Então, o que nos interessa, na verdade, por enquanto, é essa parte aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Observando, o tratamento, então, foi 3 graus de liberdade, aqui, então, tá o quadrado médio de tratamento, o bloco a mesma coisa, aqui está o quadrado médio de bloco, e vamos olhar aqui, olha que interessante, olha, quanto que deu o meu valor de F para o tratamento? 4,72. 4,72, se eu olhar aqui o valor P, né, o pi-valor aqui, o valor P, ele está me dando um valor de 0,03. Lembra, ele tem que ficar abaixo de 0,05 para ser 5%. Se ele está abaixo, tudo ok, né? O que esse valor aqui quer dizer, professor? Que eu sempre fico na dúvida. Ele quer dizer o seguinte, olha, se você usar, né, um alfa de 3%, ele ainda vai rejeitar H0. Só que a gente está usando um alfa de 5. 5 é muito maior, né, do que o 0,5, que é um alfa de 5%, significa que é 0,05. Né? Então, 5 é maior do que o 0,03. Então, ele ainda continua rejeitando H0. Se eu usar um alfa de 1%, ele não rejeita. Tá certo? É isso que está informando para você. Então, rejeitou H0, há a diferença entre os tratamentos. E aí, então aí eu posso fazer então um teste aqui de Tucker, por exemplo, né, ou de Duncan, ou de Dunst, não importa. E segundo, o bloco. Vamos analisar o bloco? Olha lá, o bloco deu 22,82. É um valor bem alto, né? O bloco, quando ele está acima de 10, você pode ficar tranquilo aí, até mais, né? Até acima ali dos 6, ali, você já pode começar a ficar tranquilo, sabendo que rejeitou H0, né? Então, olha só, olha o valor do P, valor P para o bloco, olha que valor pequenininho, né? Ele tinha que ser menor que 0,05, ele é muito menor, né? Muito pequeno. Então, significa que o efeito de bloco existe e foi feito corretamente. Que bom, né? Que bom, então, que nós temos, então, uma análise feita em DBC e que está correto. Nós testamos o efeito de bloco está corretíssimo, tá certo? Aqui em cima, ele solta duas informações. O que são essas informações? Um é o R2, né? O R ao quadrado aqui, que eles chamam de R square, que é o seguinte, que valor é esse aqui? Ó? Esse valor representa, em números decimais, o quanto dessa análise de variância representa os dados. Então, significa que 90,17%, né? Se eu multiplicar isso aqui por 100, 90,17% dos dados estão sendo explicados por aquele modelo que eu lancei lá. Que modelo era esse? Conversão alimentar igual ao tratamento mais bloco, né? Então, significa que essa análise está muito bem feita, né? 90% dos casos, essa análise está corretíssima, tá certo? E, além disso, ele me dá também o coeficiente de variação, que é o 10,27. Esse significa que é um coeficiente de variação muito bom, de 10,27%. A gente é saudável que o coeficiente de variação, né, fique em torno desse valor, quanto mais baixo, um pouco melhor, mas isso tem que tomar muito cuidado, né, qual é o tipo de variável a gente está trabalhando. Como nós estamos trabalhando com conversão alimentar, ela sim é louvável quando ela dá um coeficiente de variação baixo, mas algumas características, elas naturalmente têm coeficiente de variação alto, né? Principalmente características que têm muita influência ambiental. Por exemplo, características reprodutivas, né? Então, se a gente estivesse trabalhando aqui com tamanho de leitegada, né? Por exemplo, número de indivíduos, número de óvulos, por exemplo,
né, características envolvendo sempre a parte de reprodutivos, elas sempre vão dar coeficiente de variação muito alto, tá bom? Então, pessoal, esses dois aqui que são importantes, os outros não têm tanta importância para a gente, tá? Então, note, eu posso fazer, então, pelo meu tratamento, que é o importante, eu posso fazer um teste de comparações de média, né? Então, vamos fazer esse teste de comparação de média lá, vamos fazer um teste de Tukey ou de Duncan aqui para a gente ver, né? Então, a gente volta lá no COD, né? E agora a gente vai fazer o teste de Tukey. Lembra como é que faz? Eu clico aqui, aperto Mins, né? Mins. E aí eu falo que eu quero, né, saber do tratamento, né? Eu quero que calcule as médias do tratamento e que faça para mim o teste de Tukey com alfa igual a 5%. Ah, eu quero testar também um teste de Sheffer, não, eu vou testar o de Duncan. Então, Duncan, tá certo? Com alfa, desculpa, com alfa também de 5%. E aí a gente vai rodar isso aí para ver o que vai dar. Então, eu peço para analisar de novo. Pronto. E aí ele me dá o teste de Tukey, dizendo que o tratamento C, o A e o D são os melhores, né? São os melhores para esse experimento, né? Vamos ver o Duncan. O Duncan já falou o seguinte, que é o tratamento C e o A. Lembra que o Tukey ele é muito bom quando a conversão, desculpa, o coeficiente de variação dá em torno de até 10%. Acima disso, começa a ter problemas com o erro tipo 2. Então, talvez o Duncan seria um pouquinho melhor aqui para poder expressar esses dados, né? Então, por isso que ele poderia, talvez, usar o Duncan, né? Então, aí o Duncan fala que só o C e o A são os melhores. Vamos só lembrar quem que é o tratamento C e quem que é o tratamento A, né? E qual foi o outro bom aqui? E o D. O C, o A e o D, né? Então, de acordo com o enunciado do exercício... Professor, pode falar. eu não entendo quando o senhor fala que... quando o senhor fica, qual dos tratamentos são melhores, não entendi, me explica aí. Vamos lá. Veja bem aqui, ó. Você observando aqui, ó, sua tabela. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Então, aqui, ó, ele colocou todos os valores de cima para baixo, do maior para o menor, tá vendo? Então, o tratamento C que for o maior valor obtido, 3,98, o A depois, o D depois o B. E aí ele me dá aqui, ó, veja bem, ó, ele colocou uma barra aqui, ó, indicando o seguinte, que o C, o A e o D para o teste de Tukey estão juntos como um grupo, né? E além disso, você tem o A, o D e o B como um outro grupo, tá? Para o Tukey, não há diferença se você usar o C, o A ou o D. Se você usar tanto o tratamento C como o A como o D, todos três são estatisticamente iguais. E eles são melhores porque, aliás, o professor está falando uma besteira imensa aqui, peraí. Aqui é um exemplo de uma característica que quanto menor, melhor, né? Então, olha só que interessante. Eu estava até fazendo a análise errada, porque é o seguinte, normalmente, a maioria das características, quanto maior os valores, melhor, né? Se eu tiver com esse pensamento, quanto maior os valores, melhor, eu ia indicar, então, o tratamento C, o tratamento A e o tratamento D como os melhores, né? Porque eles deram no grupo aqui, ou no grupo principal. E não há diferença entre o tratamento C, o A e o D. Entretanto, conversão alimentar é uma daquelas características que quanto menor, melhor. Lembra? Quanto menor a conversão alimentar,
melhor é, porque mais eficiente o indivíduo é, né? Ele precisa de comer menos ração para transformar isso em mais músculo, né? Vamos falar assim, em carne, né? Então, no caso aí, ganho de peso que a gente analisa, né? Então, nesse caso, os melhores são o A, o D e o B. Por que eu falo que é o A, o D e o B, professor? Porque, olha só, eles estão no mesmo grupo. A barra aqui indica que eles estão no mesmo grupo. Então, o B, o D e o A são estatisticamente iguais também, né? Lógico que o B foi o valor que deu, né, mais baixo aqui, mas não há diferença estatística entre o B e o A. Então, isso indica que o B, o D e o A são os melhores nesse caso aqui, para o Tuque. Se eu chegar lá no Duncan, a coisa muda de figura. Porque o Duncan, ele fala o seguinte, olha, o B, o D e o A são os melhores e o C e o A formam um grupo sozinho aí, ó. Tá vendo? Formam um grupo sozinho, tá vendo? E aí os melhores seriam o A, o B, o D e o A. Qual é a grande dificuldade, às vezes, Paulo, das pessoas entenderem? É o seguinte, é porque tanto o Tuque quanto o Duncan, a maioria dos testes, eles têm essa coisa de formar grupos de tratamentos que são considerados melhores, né? Para que o B fosse sozinho, ele tinha que ter dado um valor bem menor aqui, ó. Que valor menor que teria que ser? Menor do que do que 5, aliás, 0,5661, né? Se essa diferença entre B e D fosse menor do que 0,5661, que é esse valor aqui, ó, o B ia ficar sozinho. Então, um exemplo aqui, se D fosse 2, sei lá, 2,7, por exemplo, era bem possível que o valor de B ia ser sozinho aqui, ó, e aí ele ia ser melhor sozinho. Como os valores foram aproximados, eles acabam não sendo melhores sozinhos, eles acabam sendo estatisticamente iguais. Só existe um teste que não permite fazer essa sobreposição aqui, ó, de deixar indivíduos iguais, que é o teste de Scott-Knott. Aliás, é Scott-Knott? É o Scott-Knott, tá certo? O Scott-Knott, o que ele acontece? Ele não permite essa sobreposição, tá certo? Ou seja, se você ter um resultado, por exemplo, tiver um resultado como o B, o D e o A como melhor, com certeza o C aqui ia estar sozinho, tá certo? O C ia estar só com um risquinho aqui sozinho, tá? Então ele ia deixar o A, o D e o B junto e o C sozinho, né? Então o Scott-Knott é o único teste que faz desse jeito. Todos os outros testes, olha, Bonferroni, o Tukey, o Duncan, o Chefé, tá certo? Quem mais? Enfim, o Stuart Newman Kills, todos eles dão esses grupos de sobreposição. Tá entendido? Então, nesse caso, os melhores, então, são o A, o D e o B, ou o B, o D e o A, que foram o grupo que deu os menores valores. Eles estão, tá vendo que com essa barrinha aqui, eles estão no mesmo grupo. E aí, se a gente for lá no experimento, né? Então, ó, não esqueça, né? O A, o B e o D, né? Então, o A, que era milho opaco, né, sem soja, o B, que era milho opaco com soja, e o D, que era milho comum com soja, foram os melhores tratamentos para dar uma conversão alimentar menor. Tá entendido, Paulo? Uhum. Ó, então tá bom. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Bom, professor, tudo bem. Fazendo aqui pelo, né, a gente fez aqui lendo o arquivo do Excel foi fácil. Mas se a gente quisesse fazer, então, um arquivo separado, se eu quisesse digitar isso aqui diretamente no SAS, né, como que eu ia ter que fazer? Né? Então, aí você ia ter que fazer o seguinte, ó, vamos então fazer esse exemplo aí. Bom, então, a primeira coisa, a gente abrir uma nova página aqui, né? E aí a gente ia ter que vir lá, ó, data, né? Sempre assim, né?
data, aí a gente chama aqui exercício, vamos botar aqui de exemplo 3C, né, ponto e vírgula. Aí a gente tinha que vir aqui com input, né? E aí a gente tem que colocar quem são os inputs que nós vamos usar, que é tratamento, bloco, conversão alimentar, ponto e vírgula, cards, né? Ponto e vírgula, e começar a lançar aqui os valores aqui né, dos cards aqui, né, certo? Então, para isso, a gente ia ter que fazer o quê? Vamos lá. Aí a gente ia ter que fazer isso aqui, ó. Manual. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Isso é preferência, tá? A Eliana, por exemplo, ela prefere digitar aqui direto no SAS. Eu já gosto de digitar no Excel. Isso é preferência, certo? Questão de preferência mesmo. Aí aqui eu não posso esquecer de colocar o arroba, né? E aí, se eu tenho que colocar aqui, ó, o cifrão para o tratamento, um cifrão por bloco, por quê? Porque eu vou usar lá, ó, o tratamento A, não é isso? Aí eu vou colocar aqui, ó, no bloco 1, e o valor que foi 4,07, né? E aí eu vou continuar. Olha lá, o tratamento A, no bloco 2, o valor foi de 2,80. Lembre que é ponto, tá, galera? O tratamento A, de novo, no bloco 3, 3,06. E o tratamento A, de novo, no bloco 4, 3,91. Opa, tem que dar espaço aqui. Ó. Aí eu caio para a próxima linha. Agora vai ser o tratamento B. Opa. Tratamento B, né? No bloco 1, 3,91. Aí eu errando, aqui é ponto. Tratamento B. Aí 2, 1,77. O tratamento B. O 3, 3,12. Tratamento B. No 4, 3,71. Agora a gente vai para o C, né? 4,9. Opa, errou. 4,90. C de novo. 2. 2,31. C de novo. Agora 3. 3,73. C de novo. 4. 4,98. Agora o D. Então, isso aqui é bom fazer quando tá com raiva do namorado, da namorada. Você vai fazendo e vai passando a raiva. Entendeu? É bom fazer assim. Rapidinho você passa a raiva lá. 3,58. Fim disso, ponto e vírgula. E aqui eu já posso começar a lançar o quê? O LAUP. Aí não muda, né? Aí é proc, a nova, data igual. Deixa eu só abrir aqui, ó. Proc a nova, data igual a. Eu chamei de exemplo. Exemplo 3C, ponto e vírgula. Né? Aí eu coloco as variáveis classificatórias. Nesse caso é tratamento, bloco, ponto e vírgula, o modelo, que é conversão alimentar igual a tratamento, bloco, ponto e vírgula. Já vou colocar aqui o MINS, né? Já posso fazer isso, se eu quiser. Né? Na prática, eu sempre já coloco já direto. Né? E já coloco aqui o Tukey. Se eu quiser Tukey, né? Vou fazer igualzinho o outro lá. Vírgula. Com preguiça, eu vou só copiar isso aqui. Dá rápido também. Aí aqui eu vou trocar por Duncan.
Tá certo? E aqui eu vou colocar run e kit. Ô, professor, como eu faço para pagar? Porque a última vez eu fiz, né? E ficou. Tá, toda vez que eu entro aqui no SAS, fica aparecendo. Como é que eu faço para pagar? Ah, você pode linkar e você fala, toda vez que você entra no site e fica abrindo esses Isso, programinhas aqui, pode linkar e isso. apertar no X aqui que ela paga. Aonde? No X. Ah, tá. Ah, beleza, certinho. Se tu tiver certo, se eu não fiz nada de errado, vai dar a resposta para nós. Janela log, tudo certinho, resultado, aí ó, bonitinho. Tá certo? Então saiu do mesmo jeitinho lá. Então você tem essas duas opções, né? Ou fazer diretamente, ou fazer lá na planilha e lançar, e eu pedir o SAS para ler, tá? Dá para fazer as duas coisas, certinho? Bom, a terceira parte da nossa aula é fazer a mesma coisa que a gente fez agora, só que com um exemplo. Então, galera, e eu deixei aqui para vocês, ó, tá lá também lá, depois vocês baixam isso e guardam, tá? Porque a gente esquece. Mas é bom guardar essas aulas, porque quando você for fazer seu TC, uma análise, você precisar de fazer uma análise para um trabalho, por exemplo, sei lá, para o seu TC, para a sua iniciação científica, você já tem até como rodar esses exemplos que eu estou deixando lá para vocês. Então tá aqui, ó, bonitinho, ó, do jeitinho que tem que fazer. Então esse aqui eu deixei como se você quiser rodar direto lá no SAS, lançando os dados diretamente lá no SAS, tá certo? A única diferença aqui é que eu usei só o tratamento como uma variável de letra. Tá vendo que o 1 aqui eu coloquei tudo numeral, ó, em vez de colocar em algarismo romano? Se eu quiser colocar em algarismo romano, eu tenho que colocar outro cifrão aqui na frente do bloco, tá? Só essa diferença, certinho? Mas tá aqui bonitinho. O que muita gente esquece? Ou é do ponto e vírgula, ou às vezes dá um outro nome aqui para o arquivo e esquece de vir cá e trocar o mesmo nome aqui, ó. Tem que estar os dois nomes aqui, né? Daí ele não vai conseguir ler, tá bom? E aí você pode usar esse aqui, ó, trocar, né? Se você quiser trocar. Então tem esse exemplo aqui. Isso é muito bom, esses exemplos, tá? Tem hora que a gente precisa de um exemplo desse aí, a gente tem que correr na internet para poder alguém. E a gente chama isso aqui, comumente chamar de rotina, né? Que é uma rotininha de você rodar o SAS, né? Às vezes você precisa de uma rotina, tem uma rotina pronta aqui. E aqui eu fiz uma outra rotina, só que lendo o arquivo lá né, o arquivo no caso aí do SAS, né? Lendo o arquivo de Excel. Aí você tem que trocar aqui para o endereço do seu arquivo, ó. Você tem que manter essas aspas aqui que tem aqui, né? Essas aspas aqui, né? Acho que não é aspas. Acho que isso aqui é apóstrofo, né? Não lembro agora o nome disso aqui. Enfim, você só tem que mudar esse endereço aqui, porque esse endereço aqui está o endereço do meu computador, né? Lógico lá, Jefferson.ribeiro, né? Tá do meu computador. Aí você tem só que mudar isso aqui, esse endereço para o seu, né? Mas aí tá a rotininha bonitinha também, toda do jeitinho que você tá lá. Aí eu usei, em vez de Danca, eu usei estudo de Manquills, tá certo? Mas você pode usar Danca, que você já sabe como é que faz isso aí, tá? Que aqui, um terceiro exemplo, desculpa, um outro exemplo, né? Que acho que a gente até já falou sobre, não lembro se a gente já falou sobre esse exercício, mas é um exercício interessante que ele faz o seguinte: o professor de zootecnia, ele quer investigar se a composição racial interferiria na produção de leite, e ele instalou um experimento onde ele considerou 4 graus raciais de vacas leiteiras para produção a pasto. Então, ele tinha o holandês puro, que era o tratamento A, né? O tratamento B era o meio sangue, né? Holandês GIR, nesse caso, né? O tratamento C era um 3/4 holandês GIR, né? No caso, um girolando aí, né? O 3/4. E o tratamento D era um indivíduo sangue puro GIR, né? Então, era holandês, uma vaca meio sangue, holandês GIR, uma vaca 3/4 holandês GIR, e o tratamento D, que era só GIR. E aí, para esse ensaio, o professor considerou outras duas fontes de variação, que eram o quê? Uma era, como o experimento era grande, foi feito em 4 propriedades rurais diferentes, né? Que ele chamou nas linhas, então essas linhas aqui, né? Essas linhas eram as 4 variáveis, que ele inclusive chamou de F1, né? F2, F3, F4, sendo essas as propriedades, né?
e 4 tipos de forragens diferentes, que era entífito, embraquiária brisanta e pânico, tá certo? Né? E aí, os dados experimentais estão no quadro abaixo. Então, o que ele quer avaliar aqui? A produção de leite. Né? Quer saber se há interferência da produção de leite a pasto aí. Tá bom? Bom, então, pensando nisso, é lógico que isso aqui é um exemplo hipotético, tá, galera? O que a gente fez? O que a gente vai fazer, então? Primeiro, eu vou mostrar para vocês como vocês vão lançar esses dados aqui no Excel, para vocês fazerem um exemplo desse aqui. Então, agora, ele aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, tá? Então, deixa eu pegar um arquivo novo aqui. Por que aumenta o grau de dificuldade um pouquinho? Vamos ver aqui, ó. Porque agora, veja bem, agora eu tenho raça, que eu vou chamar de raca aqui, não vou colocar cedilha, porque talvez o SAS não lê cedilha, né? Cedilha é coisa aqui de... No inglês não existe, né? O cedilha, o C cedilha, né? Então, raca vai ser a nossa raça, né? Eu vou colocar aqui, ele chamou lá primeiro de linha, ele chamou de propriedade, né? Ah, professor, se eu quiser escrever linha, pode escrever linha. Escreve, vamos fazer linha, é mais fácil. Linha e coluna. Pronto. E aqui nós vamos colocar a produção de leite. Então, vou escrever aqui, ó, produção leite. Pronto. Coloquei produção leite, producal leite, né? Então, agora, galera, o que aqui é um pouquinho diferente? Olha, você vê. Eu tenho que usar, ó, então, ó, o primeiro dado que a gente está vendo aqui, que 10,5, é do tratamento C, né? Que foi a raça C, né? Então, eu tenho que vir cá escrever, ó, C, colocar em maiúsculo, C, linha 1, coluna 1, e o valor foi de 10,5. Aí, ó, eu vou seguir na linha, tá, galera? Eu vou fazer aqui, ó, na mesma linha. Então, ó, aqui D. Por que eu vou fazer na mesma linha? Porque isso facilita a vida. Então, a linha aqui, todas as linhas agora vai ser 1. O que vai mudar é só a coluna. Coluna 2, 7,7. Aí, a segunda raça é B. Terceira raça é B. A linha continua sendo 1. Agora, eu tô aqui, ó, nesse aqui, ó, no 3, ó. Coluna 3, 12. Aí, a última raça é A, linha 1, coluna 4, 13,2. Então, terminou essas linhas ali, né? Então, a próxima linha agora, eu já sei que todo mundo é 2, né? Depois eu vou fazer com 3 e depois eu vou fazer com 4, tá certo? Outra coisa que eu sei também aqui, ó, que agora vai ser tudo 1, 2, 3, 4 sempre, né? Então, eu sei que esse vai ser 1, 2, 3, 4, aqui também vai ser 1, 2, 3, 4, aqui também vai ser, para onde já está. Então, agora eu só tenho que pegar os dois lá, ó, que é a raça, que nesse caso agora é B, e o valor, que é 11,1. Tá vendo? Começa a facilitar a coisa? Parece que é difícil, mas não é. O próximo é A, e o valor é 12. O próximo é C, e o valor é 10,3. O outro é D e o valor é 7,5. Agora de baixo, D, 5,8. C, 12,2. Opa, esqueci de ir para o lado. 12,2. A, 11,2. E B, 13,7. Na última linha, A, 11,6. B, 12,3. B, 5,9. E, por fim, C, 10,2. Fechado. Então, agora aqui, ó, tá bonitinho. Ah, quem quiser... Não, professor, mas fica assim, tudo avacalhado? Não, você quer organizar? Vem aqui, bonitinho, ó. Tem jeito, ó. Vem cá nesse aqui, ó, filtro. Pede para colocar um filtro aqui. Aí você vem cá, clica embaixo, pede para classificar de A a Z. Olha que bonitinho, ó. Tá bonitinho do jeito que você quiser. Tá certo?
Então, note que está tudo certinho aqui, ó, tá? Tem 4 As, 4 Bs, 4 Cs, 4 Ds. Tá certo? Então, dá para você ver aqui, ó. Já deu para ver que D foi um piorzinho, ó. Olha lá. Né? Tudo bonitinho aqui, ó. Então, agora, o que a gente faz? Salvar. Eu gosto de apertar F12, vou salvar ele como exemplo 4. E salvar. Pronto. Sim, eu quis salvar por cima aqui. Eu sei que o exemplo 4 já é isso, tá? Feito isso, eu posso voltar lá no SAS. Vamos voltar no nosso SAS. E aí, o que a gente faz? Vamos pedir para ler aquele valor lá, né? Então, agora você já sabe como é que lê. Vem cá no 4, no exemplo 4, dá o upload. Ele vai aparecer aqui para mim. Aí eu clico 2 vezes. Pronto, ele está aqui. Peço para editar. E outra, pode até apagar esse aqui, né? Que esse aqui não serve para mim. Eu quero só esse aqui mesmo, né? Que é o que eu posso editar ele. Peço para ler. E vou lá no output para ver se está tudo certinho. Olha que bonitinho. Está tudo certinho. Já saiu tudo aí direitinho. Agora, como que eu vou fazer essa análise aqui? Ora, do mesmo jeito que eu fiz a outra. Então, lá, proc, a nova data, igual. Agora ele chamou aqui, ó, de work.import 1, porque como ele chamou, né, o outro work.import, esse aqui vai ser o 1. Então, bota igualzinho, tá certo? Agora, eu tenho como variáveis classificatórias, olha lá, eu tenho 3 variáveis classificatórias agora. Quais são elas? Raça, linha, coluna, né? E aí, o meu modelo vai ser produção. Acho que eu coloquei tudo minúsculo, né? Deixa eu só colocar aqui minúsculo do jeito que tá lá, depois o SAS não consegue ler. E eu fico tentando descobrir o que é raça, linha e coluna. Vamos evitar, né, a fadiga. Eu acho que ele lê, mas depende. Tem vezes que ele não quer ler. Então, produção, leite, eu chamei produção leite, tudo junto, né? Evita colocar espaço, tá, entre as variáveis. Igual a raça, linha e coluna. Então, eu vou ter que colocar os 3 agora. Lembra que no bloco eu só colocava os 2? Agora eu coloco os 3. Tá certo? Eu já coloco aqui o run. O run e o kit. E peço para ele rodar. Pronto. Já rodou. Então, olha só para você ver. Ele tinha, então, ó, raça eram 4 níveis, A, B, C, D. Linha era 4, 1, 2, 3, 4. E coluna também era 4, 1, 2, 3, 4. 16 informações, né, lidas, 16 informações usadas. Aí, olha, de novo, ele vai me dar aqui, ó, na nova, deixa eu aumentar aqui para vocês verem bem, ele vai me dar a nova, essa parte da nova aqui, ó, com o modelo, com os 3, incluído aqui, ó. O que a gente precisa é o que está aqui embaixo. Então, o que a gente quer é esse aqui, ó, separadinho. Ó. Então, raça, eram 3 graus de liberdade, tá certo? Eram 4 raças menos 1, 3, né? Aqui está o valor do quadrado, da soma de quadrado, né? E aqui o quadrado médio. O valor de raça, olha, o pi-vale. O valor do F calculado, 58. Olha o pi-vale. Muito menor que 0,001. Significa que ele já rejeitou o H0 aqui, né? Indicando que ele é muito menor. Há diferença entre as raças na produção de leite. Na linha, vamos ver linha. Olha aqui, rapaz, ó. Linha deu problema. Por quê? Esse valor aqui tinha que ser menor que 0,05. Ele é maior, ele é 0,32. Significa que, né, não rejeita H0. Não há diferença entre as linhas. Vamos só lembrar quem eram as linhas lá. Vamos voltar lá no exemplo. As linhas eram as 4 propriedades diferentes. Então, indicando que não há diferença entre as propriedades, né? E as colunas, né? Ele encontrou diferença, ó, esse valor aqui tem que ser menor que 0,05, ele é menor, então há diferença estatística entre as colunas, que é entre as forrageiras. Não houve diferença entre as propriedades, né, provavelmente têm um manejo muito parecido, mas há diferença entre as colunas. Nessa situação, o que a gente conclui? Ora,
o efeito de linha não foi significativo, então a gente deveria fazer o experimento novamente, né, mantendo raça e a coluna como um bloco, e tirar esse efeito de linha. Eu posso usar as mesmas 4 propriedades, mas deixar ela como se fosse um único, vou falar assim, né, uma única efeito aí de ambiental que eu não vou alterar, tá certo? Então, pessoal, se eu quiser, eu posso vir cá e pedir para rodar também o MINS, né? Tá aqui o MINS na raça. E aí, Tuken com alfa igual a 0,05, por exemplo, ponto e vírgula. E aí é só rodar bonitinho. E aí ele já vai me dar o alfa, a diferença entre as raças. Olha que interessante. Então, tá, aqui sim, viu, Paulo? Quanto maior, melhor. Porque a produção de leite, quanto maior, melhor. A raça B, a raça A e a raça C não diferiram estatisticamente. E olha que não teve nem sobreposição, né? Então, significa que a raça B, a raça A e a raça C são mais produtivas, né? E a raça D, essa, infelizmente, é a que produziu menos. Né? Então, indicando que a raça B, que era o meio sangue, o DG, com maior produtividade, não posso falar que foi maior, porque não tem diferença estatística, né? Então, não posso dizer que ela é maior. Então, a raça B, que era de meio sangue, a raça A, que era do holandês puro, e a raça C, que é o 3/4 holandês, 1/4 G, foram as mais produtivas e não diferiram estatisticamente entre elas para esse experimento. Professor, então, só para criar um exemplo aqui, para me entender esse negócio, para saber qual que é melhor, qual que é pior. Por exemplo, vamos supor que a A fosse melhor. Né? Como é que ficaria esse risquinho? Ia ficar só no A? Como é que é? Ia ficar só um risquinho no A, igual tá aqui com o D aqui, ó. Só ele separadinho. Entendi. Entendeu? Mas vermelho ou azul? Não importa a Não cor. importa? Não importa. A cor aí é só para separar. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Beleza, pessoal. E se eu quiser digitar diretamente no SAS, professor, igual o senhor fez lá, igual a professora Leandra gosta de fazer? Bom, aí o que você tem que fazer? Vamos só mostrar aqui rapidinho. Não vamos fazer, não, só mostrar, tá? Vou colocar um novo programa aqui. E aí, vou copiar para a gente andar rápido, tá, pessoal? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo aqui. Ó. Deixa eu só pegar aqui o código aqui, ó. Só vou pegar essa primeira parte aqui, que ajuda a gente a andar mais rápido. Aí eu vou chamar aqui de exemplo 4. Aí que agora não é mais tratamento, né? Aqui vai ser raça. Aí que não vai ser mais bloco. Aí que vai ser linha, coluna. E aí aqui vai ser produção de leite, que a gente usou lá, né? Produção, leite, né? Nos cards, agora, quando eu fosse lançar os cards, aí aqui dá trabalho. Por que vai dar trabalho? Ora, porque agora, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que lançar, ó, o card aqui que eu tenho que lançar é o seguinte, olha lá, ó. Eu vou ter que fazer assim, ó. Primeira raça, né? Raça C. Não é isso? Aí, linha 1, coluna 1, valor 10,5. Aí agora, raça D, linha 1, coluna 2, 7,7. E eu vou ter que fazer nisso. Raça B, linha 1, coluna 3, aí 12. Né? Raça A, né? Linha 1, coluna 4, valor 13,2. Aí desce. E aí eu vou fazendo isso para tudo. Aí aqui agora vai ser B, a linha vai ser 2, coluna vai ser 1, e aí 11,1, tá vendo? Então a gente vai fazendo isso aí, né? Eu já fiz aqui, só para vocês verem, eu vou só completar esse aqui
agora que você já entendeu como é que funciona, né? Deixa eu fazer só mais um aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, agora seria raça A, né? Linha 2, coluna 2, 12. Deixa eu só terminar esse aqui. Às vezes ele não vai dar em cima aí, ó. Às vezes, tá vendo que o 7,7 aqui deu diferente? Aí eu dou um espacinho aqui para ficar assim bonitinho. Você pode dar, tá? Você pode dar espacinho, não tem problema não. Aí eu coloco agora aqui, ó, raça C, linha 2, coluna 3, o valor deu 10,3. Então, vou dar um espacinho aqui para ficar todo mundo um debaixo do outro. Aí, o último aqui, raça D, linha 2, coluna 4, e o valor é de 7,5. Certo? Ah, professor, não deu certinho, então a gente faz assim, ó. E aí a gente vai fazendo isso. Deixa eu só, né, pegar aqui, ó. Eu já fiz isso aqui para nós mais cedo, ontem. Aqui, ó. A gente só precisa dessa parte aqui de baixo agora. E aí, eu coloco aqui, né, bonitinho. Lógico que se eu quiser até alinhar eles aqui, ó, eu posso alinhar, não tem problema. Espaço aqui no SAS, você pode dar à vontade que ele entende. É tudo espaço. Ó. Se você quiser fazer tudo alinhadinho, ó, eu tinha um amigo meu que rodava esses negócios, você olhava assim, dava gosto de ver. Ele deixava tudo separadinho assim, rapaz, o negócio era... Você pegava as rotinas dele para olhar assim, estavam todas bonitinhas, assim, separadinho, bonitinho para danar. Amigo meu, Luciano, ele é muito, nesse ponto ele é muito certinho. Ponto e vírgula. E agora, o que você vai fazer? Agora você já sabe, ó. Troque a nova, data igual a exemplo 4. Opa, deixa eu só colocar aqui igualzinho lá. Exemplo 4, ponto e vírgula, né? A variável classificatória, nesse caso, era raça, linha, coluna, ponto e vírgula. O modelo que a gente vai usar, nesse caso, produção leite igual a raça, linha, coluna. Já vou colocar o MINS aqui, tá? Para andar. Falando que eu quero MINS da raça, com valor de Tukey, com alfa igual a 0,05, opa, 0,05. E por fim, run e kit. E aí eu peço para rodar normalmente e vai dar certinho. E aí, tá aí, bonitinho. Certo? Então, só vou mostrar para vocês também que dá para fazer os dois jeitos, tá? Bom, galera, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Vocês tiveram mais uma oportunidade de aprender algo a mais no SAS hoje, que é como rodar um DBC e um DQL no SAS, é muito semelhante, né? Tem algumas particularidades. Tem alguma coisa que vocês estão com dúvida, que vocês querem tirar? Então, vamos lá. Diga, dona Érica. Minha dúvida é lá quando você mostrou no resultado do programa, naquela parte de 5% de significância, aí você fala que registra Gazera, minha dúvida é lá, e eu acho que eu não devia ter essa dúvida, né? Vamos lá? Entender? Então vamos lá no programinha aqui. Acho que foi aqui que eu não lembro. Acho que foi. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, quer ver? Eu acho que aqui, ó. Acho que aqui, acho que foi nesse aqui que eu mostrei, né? Foi esse aqui mesmo. Bom, então vamos lá. Veja bem, ó. O que acontece? O exemplo lá, se você for olhar bem, ele pede para rodar a 5% de probabilidade, tá vendo? 5%, ó. Tá aqui, ó, 5% de probabilidade, né? Professor, compartilhar a tela aí. Ah, não tá compartilhada a tela, não? Não, senhor tirou. Opa, então vamos compartilhar a tela, né? Senão não tem como, gente. Foi mal. Então, vamos lá. Dizia eu que a aritmética, como diz o
lá no Chaves. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó, 5% de probabilidade. Então, a gente tem que fixar nesse número aqui, ó, que ele pediu a 5% do exercício, né? Nesse caso, que foi esse exemplo. Então, lá no SAS, o que acontece? Vamos lá no SAS, então, para a gente entender o que nós temos aqui, ó. Lá no SAS, ele deu essa respostinha para a gente aqui, ó, que o tratamento, né, tinha dado um valor do F calculado de 4,72 e aqui estava esse valorzinho aqui. O SAS, ele não faz igual a gente faz lá quando a gente está fazendo os cálculos na mão. Por quê? Porque aqueles cálculos, aquele F tabelado que a gente faz lá, aquilo lá é um atalho que a gente pula. A gente pega uma tabela, né, lá, aquela tabela lá do teste, de alguém que já calculou todas as possibilidades para a gente lá, né, de graus de liberdade, através de uma função de densidade de probabilidade, né, tem que fazer um cálculo aí um pouco elaborado. Então, alguém já fez aquilo para a gente e já colocou quais são aqueles valores ali quando eu tenho aqueles níveis lá para rejeitar, de rejeição não de H0, tá bom? Então, a gente lá pega um atalho. Aqui no SAS, ele faz um pouco diferente. Ele te dá até onde você pode usar. Tá certo? Então, lá a gente só compara o F calculado com o F tabelado e resolve. Eu posso continuar fazendo aquilo lá? Pode. Você pode pegar a tabela e comparar. E pronto. Agora, se você não quiser fazer isso, você pode vir cá também e fazer esse aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Observe, esse valor aqui, ó, 0,03, né? Vamos esquecer esse resto para trás lá. Multiplique isso aí por 100. Ô, Érica, se você multiplicar esse aqui por 100, vai dar 3%. Não é isso? Ele pediu um alfa de 5%. O que ele quer falar para você? Olha, eu quero que você considere um alfa até 5%. 5% é o quanto que ele admite de erro. Nesse caso, ele está te falando o seguinte, que nessa análise, mesmo que você usasse um alfa de 3%, ainda ia rejeitar H0. Tá certo? É isso que ele está dizendo para você. Se você está usando um alfa de 5%, esse valor aqui, ó, tem que ser menor do que o 0,05, porque 5% em decimal é 0,05. Então, esse valor aqui ele tem que ser até igual ou menor do que 0,05. Se ele passar de 0,05, ele deixa, né, de rejeitar H0 e passa a não rejeitar mais. Então, note que todos dois são menores do que 0,05. Inclusive, esse aqui é muito menor. Ó, esse aqui é muito menor, né? Esse aqui é 0,02%, né? Então, é bem menor. Então, o que você tem que olhar? Esse número aqui, ó. Se ele for menor que 0,05, pronto, rejeitou H0. Se você estiver considerando um alfa de 5%. Ah, professor, se eu estiver considerando um alfa de 1%, aí ele tem que ser menor que 0,01. Se eu estivesse usando um alfa de 1%, ele não ia rejeitar H0, tá vendo? Porque aí eu ia ter que usar um alfa de 0,01. Como eu estou usando um alfa de 5%, então ele rejeita H0. Tá bom? Agora vamos no outro lá, que foi esse aqui, ó. Esse aqui, Nesse aqui, vamos pegar lá a parte lá. Olha que interessante, olha. Eu quero chamar a atenção para você para esse valor aqui, ó, 1,44, ó, da linha. Esse valor aqui, ó, ele tinha que dar menor ou igual a 0,05. Ele deu 0,32. 0,32 é maior que 0,05. Como ele é maior que 0,05, então ele não rejeita H0. Então significa que o efeito de linha é não significativo. Não há diferença entre essas linhas. Né? Olha na coluna. Agora, olha aqui na coluna. 0,0452. 0,0452 é menor do que 0,05, não é? Se é menor, então rejeita H0. Ou seja, é significativo esse valor aí, né? Então, ele é significativo para a coluna e não é significativo para a linha, tá certo?
Em raça, nem precisa falar, porque ele falou que esse valor aí é muito menor lá. Ele colocou menor que 0,001. Isso aqui significa, para o SAS, significa que esse valor está entendendo ao infinito, de tão pequeno que ele é. Tá entendido, Érica? Sim. Eu não gostei muito desse sim, não. Esse sim foi meio duvidoso. Foi um sim. Mas por isso que eu perguntei, que quando você estava falando de rejeito, não rejeita o H0, eu fiquei pensando, mas não rejeita? Então, ele está indicando esse PR maior que F em relação a esse F, valor de F do lado aí, né? Exatamente, em relação a esse valor de F do lado aqui. Tá bom? Então, a única coisa que você precisa entender, Eric, é sempre olhar esse valorzinho aqui, ó. Você tem umas pistas para ele também. Olha para você ver. Esse valor aqui, ó, aí já é a malandragem do estatístico já, né? Quando esses valores de F dão acima de 6, a maioria já rejeita H0. Você olha aqui, já rejeitou, né? Quando é abaixo de 6, quando dá 5, 4, aí você tem que ficar olhando aqui, ó, porque aí sim. Mas isso aqui já deu 6, quando você olha aqui, ó, o 58, olha como é que já deu lá a tendência. Olha o outro lá, ó, o outro aqui, ó, foi esse aqui que eu usei, acho que foi esse aqui, né? Ó, 22. Um valor de F muito alto, assim, entendeu? Então você já sabe que vai rejeitar H0. Agora, quando dá próximo de 4, 5, aí você já tem que olhar lá, ó, olha lá, ó, deu 0,03. Neste cá, olha lá, 58, valor alto demais, pode ficar tranquilo, já vai rejeitar H0. 5, já começa a ficar preocupado, aí você tem que ficar correndo e olhar lá, e aí você já vê que esse valor aqui, ele é menor que 0,05, ufa, deu certo. Mas 1,44, olha lá o valor do F, ó, do P-Valley, 0,32, ele tinha que dar 0,05 ou um valor menor, tá certo? Tinha que ser 0,05 e ele deu 0,32. Se eu multiplicar isso aqui por 100, dá 32,19%. O que significa isso? Significa que você precisava de usar um alfa, não de 5%, mas um alfa de 32,19% para ele rejeitar H0. É um alfa muito grande. Lembra que a gente usa um alfa até 5%? A gente admite erros até 5%. Eu tinha que admitir erros até 32,19% para poder rejeitar H0. Tá entendido? Sim. Mais alguma dúvida? Toda vez que eu vou fazer a planilha no Excel, eu não vou poder colocar acentos, nem que cedilha, essas coisas assim. Isso é recomendável. Não quer dizer que não precisa. Talvez até esse SAS novo, ele já vê. A gente pode até testar aqui agora. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui rápido, ó. Raça. Vamos colocar aqui um cedilha. Mas antigamente, o SAS antigo, ele não lia. De repente, esse já lê. É porque o professor já mexe com SAS há tantos anos, mais de 15 anos mexendo com SAS, você fica com aquelas... Vou colocar nesse aqui, ó. Inclusive, vamos fazer uma coisa interessante. Vou colocar aqui assim, ó. Opa. Vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar produção mesmo de leite. De leite. Vou botar assim, ó. De leite, separado. Vamos ver se você vai ler. Eu acho que ele costuma dar erro, sabe? Por que você colocar separado costuma dar erro? Porque é o seguinte, lembra, deixa eu mostrar lá que você vai entender. Lembra aqui, ó, quando você vai digitar o código aqui, ó, na classe, tá vendo? Você sempre separa por espaço. Então, se você separar aqui por espaço, ó, o SAS vai achar que isso aqui é uma outra variável. Entendeu? E aí ele costuma não ler. Mas a gente pode tentar ali ver se ele vai ler. Vamos ver se ele vai ler aqui, ó. Vamos salvar. Né? A gente tem que voltar lá, pedir ele para ler de novo isso aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Pedir ele para ler de novo aqui. Então, agora a gente chamou isso aqui, foi de raça, assim. Tem que trocar aqui para raça. Opa.
que a gente chama produção de leite, né? Vamos ver se você vai ler. Não leu. Vamos ver. Olha lá, ele deu erro. Variável produção não encontrada. Viu? Ele leu produção como produção barra leite como outra variável. Então, ele não reconheceu isso aí, ó. Tá certo? Então, ele não lê, se tiver espaço. Agora, vamos ver se você vai ler em cedilha, né? Vamos ver se você vai ler o C cedilha lá. Vamos ver aqui se você vai ler. Deixa eu ir lá no Excel de novo. Então, vamos só botar tudo junto aqui. Produção de leite. Vamos salvar. Fechar. Aqui eu vou deletar de novo. Pedir para ler ele novamente. Certo? Agora eu vou pedir ele para rodar de novo. Não leu de novo. Ah, peraí. Agora fui eu. O erro foi meu. Tem que juntar aqui, ó. Agora o erro foi meu. Peraí, vamos lá. Pedido para rodar. Não leu. Não leu e ele disse que produção de leite não encontrada? Mas é porque você colocou com C cedilha no arquivo, não? Exatamente. Então ele não encontrou. Ah, tá. Mas lá também tá, não tá? Não, você descreveu sem. Ah, foi mesmo. Parabéns, Érica. Produção. Deixa eu ver se agora vai. Então, ó, que bom, agora nós descobrimos, ó. Ele já lê cedilha, então agora o Sá já está lendo essa cedilha, antes ele não lia, mas espaço ele ainda não aceita, tá vendo? Então agora, Érica, ó, pode usar acento e espaço que ele vai ler, tá bom? Acento. Professor. Acento ele vai ler, olha lá, produção de leite, ele aceitou, olha lá. Pode falar, Paulo. A gente vai ter mais uma prova ou não? Vai, Não, né? a última prova. Pois é essa que encerra hoje, vai ter mais outra? Vai ter mais outra. Ah, tá, beleza. Quer que eu te fale o dia aqui, ó? Quer ver? Eu te falo agora. Quer ver? Plano de aulas não presenciais, zootecnia. Não, esse é o plano, meu Deus. Ó. Eu quero o planejamento. Planejamento. Zootecnia. Aqui, ó. Nós fizemos a prova no dia 13, hoje era programação, né? Aí nós vamos ter mais 2 aulas, ó. Experimentos fatoriais na próxima aula, né? Um com ausência de interação e a outra com presença. A última aula, regressão. Aí no dia 17 fazemos a nossa programação no SAS, a última aula. E aí no dia 24/8 a nossa prova 3. Beleza? Tá, se alguém não passar, tem uma prova final. Eu acho que vocês não vão ter problema, não, se Deus quiser. Aí nós estamos caminhando para terminar, tá? Então, a gente, de aula mesmo, aula mesmo, teórica, a gente só tem mais 3 aulas teóricas, que é dia 27, dia 13 e dia 10. Aí nós vamos ter uma aula prática, e aí já termina nossa aula, nosso curso de estatística. Tá certo? Nós estamos caminhando para o finalzinho. Ok? Isso aqui também tem lá no Moodle, tá? Se vocês ficarem na dúvida lá, assim, né, querer acompanhar direitinho o que o professor faz, vocês vêm aqui, ó, no Moodle, tá aqui, ó, planejamento das aulas, bonitinho aqui, ó. Beleza. Tá bom? Mais alguma dúvida, turminha? Não, só isso. Você vai cobrar esse programa na prova? Não. Na prova, não. Tá certo? O programa é para você aprender para a vida. Tá certo? É um diferencial aí para você poder saber como é que roda esse programa, para você poder ter, né,
Te garanto, se um dia você chegar no mestrado para o seu orientador e falar assim, olha, eu sei rodar o SAS, presta atenção no que eu estou falando, hein? Se chegar para o seu orientador, você vai fazer um programa de mestrado, você tem vontade de fazer mestrado, você vai lá, antes de fazer a prova, você vai lá conversar com o orientador, perguntar se o cara pode te orientar. Né? Você não chega a fazer a prova. Mesmo que você vai fazendo na UFG, ou aqui mesmo, no IF Goiânia, você já tem que ir lá e combinar com seu orientador. Fulano, eu estou querendo fazer a prova de mestrado, você pode ser meu orientador? Você chega e vai ler outra coisa, uma boa, né? Eu sei rodar o SAS. Te garanto. Você ganha pontinho demais com ele. Tá certo? Porque ele vai ter menos trabalho, é? É meio caminho andado. Hã? Porque ele vai ter menos trabalho? Nossa, o que mais um orientador quer é que vamos falar assim, né? O orientando dele saiba rodar programas estatísticos, para ele é uma vida, porque depois, tem muitos desses caras que eles têm dificuldade, eles não sabem rodar, muitos professores de universidades não sabem rodar SAS, tá certo? E aí eles dependem de outras pessoas que precisam rodar, às vezes eles fazem experimento e ficar, às vezes, precisando de outras pessoas para rodar os dados para eles, e aí você sabe e pronto. Entendeu? Por exemplo, lá no IF mesmo, só um dos que rodam o SAS lá, eu e a Leandra. Só nós dois. Todo mundo tem que vir atrás de nós para rodar. Né? Então, garanto pra você, você ganha muito pontinho com o cara. Fala, professor, eu sei rodar SAS. Tá certo? Meu professor me ensinou a rodar SAS. Mesmo os alunos que já fizeram aula com você não, e estão no projeto não conseguem? Porque essas aulas de SAS, você são da zootecnia, a primeira turma que eu estou ensinando. Eu não dava essas aulas de SAS antes. A primeira turma é vocês. Entendeu? Uhum. Isso é bom. Demais. Deixa eu perguntar. Você me fez lembrar de uma professora que ela colocou a disciplina de coach para os alunos de veterinária lá da UFAL, acho que é. Aí